O Vasco pode entrar com um time muito modificado para essa partida contra o Cruzeiro. E segundo informações do canal Atenção Vascaínos, Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Hugo Moura e Verratti devem ser poupados desse confronto. Então, como que o técnico Fábio Carille deve escalar o Vasco nesse jogo contra o Cruzeiro? Jogo importantíssimo para o Vasco no Campeonato Brasileiro, que mais uma vez devemos entrar com a formação alternativa. Já virou de praxe quando o Vasco joga fora de casa entrar com a formação, digamos que mais reserva, mais mesclada, talvez não dando tanta importância para o jogo, achando que não tem condições de vencer. Mas vem comigo que eu vou te mostrar como ele pode escalar esse time do Vasco. Então galera, essa é uma provável escalação do Vasco caso ele vá poupar esses jogadores que eu citei para vocês anteriormente: Nuno Moreira, Felipe Coutinho, Hugo Moura e o Verratti no ataque. Quais são as opções que o Fábio Carille então tem para montar o time do Vasco se ele realmente for preservar esses jogadores? Primeiro eu vou te mostrar como ficaria o time dessa maneira e depois eu vou te mostrar como ficaria o time caso ele vá com força máxima para esse confronto, até porque não é nada confirmado, é apenas uma informação. Beleza? Cara, Léo Jardim no gol. O Léo Jardim sempre joga, dificilmente ele fica de fora, independente se é time titular, se é time reserva. Então Léo Jardim é confirmado para esse confronto. Na lateral direita ele manteria o Paulo Henrique jogando como titular. Paulo Henrique ultimamente vem sendo aí uma das principais armas ofensivas e defensivas do time do Vasco. Paulo Henrique vive um momento muito bom e quando o jogador tá com confiança, a tendência é que cada vez mais ele jogue melhor. Então Paulo Henrique vai ser mantido na lateral. A dupla de zaga deve seguir com João Vitor e Lucas Freitas. O Maurício Lemos ainda está em processo de recuperação da fratura na costela, mas em breve eu acredito que talvez no próximo jogo o Maurício Lemos já possa ser relacionado para a partida. Por enquanto, João Vitor e Lucas Freitas, nos últimos 2 jogos, se tem algo positivo pra gente dizer, o Vasco não levou gols, né? Teve possibilidade de levar contra o Flamengo, o Léo Jardim salvou fazendo várias defesas. Já nesse jogo contra o Lanús, apesar do Léo Jardim não ter trabalhado tanto, teve bola na trave no gol do Vasco. Mas a zaga é João Vitor e Lucas Freitas. Na lateral esquerda, o Piton deve seguir como titular, até porque o Vasco não tem reserva para essa posição. Você entrar com o Vitor Luiz em um jogo é você pedir para perder a partida. Você já perde antes de entrar em campo. Então o Piton vai ser mantido. A dupla de volantes do Vasco, caso o Hugo Moura seja poupada, será Matheus Carvalho e Jair, ou Matheus Carvalho e Paulinho. Se ele também for poupar o Jair, aí quem entra é o Paulinho. O Tietê ainda deve seguir de fora, né? Tietê que tá resolvendo aí problemas familiares, tá com seu filho recém-nascido doente, então ele não tá tendo, digamos que, condição psicológica de atuar. Ele não tá com a cabeça nisso. Então, o Vasco deve ter aí o Matheus Carvalho como titular, já que o Hugo Moura pode ser poupado. Se o Hugo Moura for jogar, é a mesma dupla de sempre com Hugo Moura e Jair. Mas eu ainda vejo também uma possibilidade dele poupar o Jair novamente e colocar o Paulinho para jogo. O negócio é que o Paulinho não está jogando bem no momento. E aí, caso ele vá poupar os seus jogadores de meio, né? O único que deve ser mantido é o Ryan. Ele colocaria o Ryan para jogar pela esquerda, que é o movimento que o Carille está fazendo. E o Ryan, quando atuou pela esquerda, fez um gol e deu uma assistência, né? Deu assistência contra o Ceará e marcou o gol contra o Sport do 3-1 do Vasco. Então o Ryan atuando pela esquerda, eu até sinto às vezes que ele é mais perigoso do que jogando pela direita. O Ryan pela esquerda, ele joga com seu pé, digamos, certo para chegar na linha de fundo e fazer cruzamentos. E aí o Garré seria colocado como esse meia, já que a gente não tem o Payet, que tá lesionado. O Garré jogaria como esse meia no lugar do Felipe Coutinho e na ponta jogaria o Adson, provavelmente começando o jogo. Se não for jogar o Adson, ele tem a opção de jogar com o Lloyd, que deve estar recuperado e à disposição para esse confronto. Mas eu acredito que ele iria assim, com o Ryan na esquerda, Garré mais centralizado, também é com o Adson jogando mais aberto pelo lado direito. E aí o Alex Teixeira é a única opção para ser o centroavante reserva, caso ele vá preservar o Verratti. E aí é o que complica, né? O Vasco muda completamente a sua característica, fica um time muito leve lá na frente, sem muito peso na área. O Alex Teixeira é um jogador que há muito tempo não consegue performar em alto rendimento. Se fosse eu colocaria o GB, mas não colocaria o Alex Teixeira como centroavante. Eu acho que muda muito a característica do time. Mas, se ele for realmente poupar esses jogadores, é assim que vai o Vasco. Caso ele não vá poupar todos esses atletas, eu acho que o Coutinho, com certeza, ele não vai começar como titular. Se ele fosse colocar o
Nuno Moreira para jogar, o Nuno jogaria no meio, abriria aqui o Garré ou o Adson, o Ryan pelo outro lado e o Alex Teixeira na frente. O Nuno também faz essa função de meia por dentro. Se ele quiser povoar mais o time no meio de campo, ele pode jogar com o Matheus Carvalho, o Jair e o Paulinho, e aí faria um tripé de volante, deixando aqui só Adson, Ryan e Alex Teixeira lá na frente. Se ele não fosse poupar o Verratti, facilitaria que ele jogaria com o Verratti na frente, jogaria com Garré ou com o Alex Teixeira aqui por trás, o Adson na ponta direita e o Ryan na ponta esquerda. São N possibilidades que ele pode colocar em campo com essa provável dele poupar esses atletas por conta de desgaste físico, desgaste muscular. É bem verdade que o Vasco vem em uma maratona de jogos, mas eu quero usar como exemplo o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou de jogar ontem pela Sul-Americana, jogou fora do Brasil, diferente do Vasco que jogou aqui mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro. E o Cruzeiro não vai poupar, o Cruzeiro vai com força máxima contra o Vasco. Já o Vasco vai poupar os seus jogadores. A gente entende que existe um cansaço físico, muscular, mas às vezes é melhor você fazer o quê? Cara, joga 60 minutos com esses jogadores e depois troca. É melhor do que você esperar o time estar perdendo com essa formação para depois você tentar colocar os caras para resolverem no decorrer do jogo. É muito mais difícil. Mas esse é o meu pensamento. Não sei qual é o pensamento do Fábio Carille, da fisiologia do time do Vasco, mas lembrando, o Vasco abriu mão contra o Corinthians. Contra o Corinthians, que era um jogo ganhável para o Vasco colocou o time completamente reserva, perdeu de 3-0. Então são jogos que o Vasco vai abrindo mão no Campeonato Brasileiro. Pode abrir mão agora contra o Cruzeiro, que é um jogo ganhável para o Vasco. O Cruzeiro está fora do Mineirão. O Cruzeiro vive um mau momento, vem de derrota para o Palestino. É um time que vive bastante pressão da torcida, então era o momento ideal para o Vasco aproveitar e sair de lá com a vitória, no ruim do ruim com o empate. Não era momento de poupar, no meu modo de ver. Mas aí você poupa para jogar o jogo contra o Operário da Copa do Brasil, que é um adversário muito mais fraco do que o Cruzeiro, não é vantagem. Não é vantagem. É jogo eliminatório, mas o Vasco contra o Operário tem mais chances de entrar com um time modificado e ganhar do que contra o Cruzeiro. Mas eu sempre vou torcer e sempre vou apoiar. É um time horroroso esse do Vasco? Não, mas é um time sem entrosamento. É um time no qual muitos jogadores, por exemplo, o Garré ainda tá abaixo. É um cara que pode render, mas que ainda não rendeu. Quem sabe, iniciando como titular. Agora eu não vejo futuro com o Alex Teixeira de centroavante. Ou ele poderia colocar o Alex Teixeira na ponta, o Ryan como centroavante, aí ficaria pior ainda, porque o Alex Teixeira não aguenta nem recompor. Então é uma série aí de problemas que o Vasco tem no seu elenco, que são claros. O Vasco não tem reservas à altura para repor, mas o Fábio Carille talvez, por conta da fisiologia, um cansaço muscular do jogador, seja obrigado a poupar, ou talvez é uma decisão dele de poupar. Acha que o time tá cansado, acha que não vai perder qualidade técnica. Agora, se o Adson jogasse bem, se o Garré jogasse bem, já subiria ali pelo menos o nível do time para segurar. O Matheus Carvalho vem de uma sequência ruim de jogos, não tá entrando bem. Tomara que ele volte a ser o Matheus Carvalho, que em algum momento o torcedor do Vasco gostou demais. Ou ele também teria a opção de entrar com esforço, mas eu já acho mais difícil. Ou ele recuar o Jair para primeiro volante e entrar com o Paulinho como segundo volante. São algumas das possibilidades que tem o técnico Fábio Carille, mas a notícia de momento é essa, que ele deve poupar esses jogadores. Não é certeza ainda, pode ser que o Nuno jogue, pode ser que o Gumoura jogue, ou até mesmo o Verratti, que é muito fominha. Agora o Coutinho, eu tenho quase certeza que o Coutinho vai iniciar no banco de reservas sendo poupado. Beleza? Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar. Lembrando que aqui, caso tenha alguma alteração nessa escalação, alguma certeza, eu trago outro vídeo também no sábado, atualizando a situação para vocês. Para você não perder, tem que se inscrever no canal, ativar o sininho e dar preferência aqui aos nossos conteúdos de Vasco, alguém que entende realmente de futebol, para trazer informação para vocês. Beleza? Trazer informação e opinião para vocês. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!